Abraham Lincoln e John F. Kennedy foram ambos assassinados por um homem com 3 nomes de 15 letras: John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald. Nenhum dos assassinos chegaria ao julgamento. Os 2 homens foram baleados em uma sexta-feira ao lado de suas esposas. Lincoln num teatro Ford. Kennedy num Lincoln, feito pela Ford. Quais são as chances? Meu nome é Paulo Camargo e este é o curso Tomada de Decisão Baseada em Evidências. Algumas coisas na vida parecem incríveis demais para serem coincidências, muito estranhas para serem aleatórias, similares demais para serem obras do acaso. Quando você quer que as coisas se alinhem, você vê padrões em todos os lugares. Ordem torna mais fácil para uma pessoa sobreviver nesse mundo, sem sentido. Você nasceu para procurar por aglomerados, onde eventos de acaso se acumulam em padrões. Descobrir aglomerados de coincidências é um defeito normal, previsível da mente humana. E é apenas uma das muitas maneiras para se perceber que você não é tão inteligente quanto pensa. Nesse vídeo, vamos tratar deste tema: vieses. Podemos dizer que vieses são defeitos da mente humana, entre aspas, que nos impedem de tomar decisões inteligentes. Treinar o sistema 1 para identificá-los e ficar alerta quando estiver sendo usado em nossa própria argumentação ou na argumentação alheia pode nos prevenir de cometer tais erros. Viés é uma consequência natural do mecanismo de pensamento do sistema 1, batizado por Kahneman e que a gente já descreveu nos vídeos anteriores. Essa forma de pensar nos foi útil e ainda continua sendo muito útil. Segundo as estimativas publicadas pelo The Wall Street Journal, tomamos em média 35 mil decisões por dia. Desde as escolhas mais simples, como que roupa vestir, o que tomar no café da manhã, até as mais complexas, como qual faculdade fazer, escolhas e decisões no âmbito profissional. Se não tivermos um mecanismo de fazer uma análise rápida, ficaríamos paralisados. A mesma sensação que se sente ao entrar numa loja de sorvetes com 101 sabores. Qual escolher? Toda escolha implica perdas. Escolher um sabor de sorvete significa também perder os outros 6 sabores. Aí é que entra o sistema 1. Ele é perfeito para a tomada de decisão rápida. Ele é capaz de quantificar coisas que nos pareciam impossíveis. Como, por exemplo, calcular o momento, o local e a intensidade precisos para golpear uma bolinha com uma raquete. É a operação padrão. Imagine se tivesse que parar para pegar papel, lápis, para fazer várias contas, para se determinar esses parâmetros, para acertar a bolinha. Não ganharíamos nenhum jogo. Mas há determinados momentos em que realmente temos que fazer exatamente isso. Pegar o papel e lápis e se concentrar para fazer análises complexas. Cálculos e muitas ponderações para se chegar a uma conclusão ou uma decisão. A pergunta-chave é quando acionamos ou não o sistema 2. Quando podemos nos dar por satisfeitos com as avaliações feitas pelo sistema 1? Será que seria possível treinarmos o sistema 1 para aumentar a sua frequência de boas respostas? A resposta é um sonoro sim. A educação deveria ser a condição necessária e suficiente para isso.
De uma maneira geral, evitamos pensar. Como bem disse Daniel Willingham no seu livro Por que os alunos não gostam da escola? Pensar custa caro, gasta muita energia. Sim, somos uma máquina de economizar energia. E há uma boa quantidade de evidência que nos permite concluir que temos esse cérebro de complexidade e magnitude extraordinários, porque conseguimos um mecanismo espetacular de aproveitamento energético. O nosso cérebro representa cerca de 2% da nossa massa corporal, mas consome pouco mais de 20% da energia que ingerimos todos os dias. E isso somente para deixá-lo vivo, em prontidão para ser acionado. Portanto, o sistema 1 é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, porque geram-se os vieses. Hoje, precisamos muito das melhores decisões e que nem sempre batem com o senso comum. O senso comum é um conhecimento que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim na crença, no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Carl Sagan, astrônomo e pioneiro na divulgação científica, descreve muito bem a relação entre o senso comum e a ciência. Disse ele no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Nenhum físico começou as suas investigações impacientes com as noções do senso comum, ansioso por substituí-las por uma abstração matemática que só podia ser compreendida pela física teórica rarefeita. Ao contrário, eles começaram como todos nós, com noções confortáveis, padrões cheias de bom senso. O problema é que a natureza não obedece. Se deixarmos de insistir em nossa noção acerca de como a natureza deve se comportar e nos posicionarmos diante dela com uma mente aberta e receptiva, descobrimos que o senso comum frequentemente não funciona. Por que não? Porque nossas noções, tanto hereditárias como aprendidas, sobre o funcionamento da natureza foram forjadas nos milhões de anos em que os nossos antepassados eram caçadores e coletores. Nesse caso, o senso comum é um guia não compromissado com a realidade, porque a vida dos caçadores e coletores jamais dependeu da compreensão dos campos magnéticos e elétricos variando no tempo. Não havia desvantagens evolutivas para a ignorância das equações de Maxwell. Em nossa época, é diferente. Ok, vamos lá então tratar dos vieses cognitivos. Se procurarmos no dicionário o verbete viés, encontraremos 5 diferentes significados. Mas o que usaremos aqui é o significado número 3. Os vieses cognitivos são padrões sistemáticos de desvio da racionalidade no julgamento e são frequentemente estudados na psicologia e na economia comportamental. Felizmente, os filósofos e psicólogos já estudaram e catalogaram centenas desses vieses, que faz com que o nosso trabalho seja facilitado. Temos só que entendê-los e aplicá-los. O problema é que são muitos. Se procurarmos essa lista no Wikipedia, encontraremos mais de 200 vieses. E essa lista está sempre crescendo. Embora a realidade da maioria desses vieses seja confirmada por pesquisas confiáveis, muitas vezes há controvérsias sobre como classificar esses vieses ou como explicá-los. Nessa lista há muita repetição, porque não são mutuamente exclusivos.
por muitas vezes, usam-se critérios arbitrários para classificar ou agrupar, como, por exemplo, a ordem alfabética. Ou seja, muita confusão. Isso faz com que seja pouco útil para serem usados por pessoas leigas, como nós, né? Que só estão procurando melhorarem o seu julgamento. Para permitir uma melhor utilização, Buster Benson decidiu organizá-los num código gigante. Podemos ver aqui de forma gráfica. É o Cognitive Bias Code, em inglês, feito em 2016. São muitos, né? A ideia foi agrupá-los pelo problema mental que eles estão tentando resolver. Todo viés cognitivo existe por uma razão, principalmente para economizar tempo ou energia em nosso cérebro, como já vimos. Se você olhar para eles pelo problema que eles estão tentando resolver, torna-se muito fácil entender por que eles existem, como são úteis e as compensações, os erros mentais resultantes que eles introduzem. Então, são 4 problemas. Problema 1, muita informação. Problema 2, o significado é insuficiente. Problema 3, temos a necessidade de agir rápido. E problema 4, o que deveríamos lembrar? Então vamos ver um a um. O problema 1, há muita informação no mundo. Não temos escolha se não filtrar. Nosso cérebro usa alguns truques simples para guardar a informação que provavelmente será útil no futuro. Por isso, só notamos as grandes mudanças, as bizarrices, coisas repetidas. Vieses típicos dessa categoria são: o viés da confirmação, quando buscamos apenas o que confirma nossa ideia inicial. O viés do ancoramento, que é ancorar escolhas de uma maneira completamente irracional e aleatória. Cria uma referência maluca e a decisão gira em torno dela. Vamos ver um exemplo? Você acha que a população da Turquia é maior ou menor que 35 milhões? A sua resposta orbitará em torno desse valor, não importando o valor real. Os vendedores usam isso há anos. O viés do escocês ou expulsão do grupo é uma tentativa ad hoc de manter uma afirmação não fundamentada. Funciona assim. Alguém apresenta uma tese. Todo escocês usa açúcar no seu mingau. E você apresenta uma evidência contrária. Olha, eu conheço Fritz, ele é escocês, legítimo, nascido e criado na Escócia, e não usa açúcar no seu mingau. Então esse alguém se corrige. Só os verdadeiros escoceses usam açúcar no seu mingau. Em outras palavras, são teses irrefutáveis. E, finalmente, ponto cego. Se achar imune a vieses cognitivos. Vamos ver o problema 2. Significado insuficiente. O mundo é muito confuso e capturamos uma parte limitada dele, mas precisamos fazer algum sentido para sobreviver. Por isso, nós conectamos os pontos, preenchemos as lacunas com coisas que achamos que sabemos, generalidades, e atualizamos nosso modelo mental do mundo. Vieses típicos dessas categorias são a pareidolia, que é reconhecer forma em todos os lugares, nuvens, rostos na lua, a gente vê rosto na lua. Evidência anedótica é um conto, um relato que é alçado ao status de evidência relevante. Exemplo. Alguém diz: como a Terra pode estar aquecendo se está nevando lá fora? Coisas desse tipo. Argumento da autoridade, quando a conclusão se baseia exclusivamente na credibilidade do autor da proposição e não nas razões que ele apresentou para sustentá-la.
Efeito halo, quando seus preconceitos afetam o seu julgamento. Viés do sobrevivente é achar-se especial, porque sobreviveu. Simples assim. Um exemplo típico foram os aviões que voltavam das batalhas avariados. Então, decidiu-se reforçar as partes onde foram atingidos. Mas o importante seria reforçar as partes que não foram atingidas, porque nesse caso, os aviões não retornaram. Problema 3 é a necessidade de agir rápido. Estamos limitados pelo tempo e pela informação. E, no entanto, não podemos deixar que isso nos paralise. Com cada nova informação, precisamos fazer o melhor possível para avaliar a nossa capacidade, né, da situação e aplicá-las em novas decisões. Simular o futuro para prever o que pode acontecer a seguir e agir de acordo com o nosso novo insight. Vieses típicos dessa categoria é o viés do otimismo, é a tendência de superestimar a probabilidade de eventos positivos futuros, enquanto subestimam a possibilidade dos negativos. O efeito Dunning-Kruger pode-se dizer que é o efeito Facebook. São os idiotas que se acham gênios, porque é necessário um mínimo de conhecimento para se ter a noção que se sabe pouco sobre ele. O efeito backfire e a incredulidade pessoal são vieses que descartam as evidências contrárias às convicções. Entretanto, no efeito backfire, muitas vezes, as evidências contrárias são usadas como forma de reafirmar as convicções originais. Status quo ou aversão à perda é a preferência de se manter o estado atual, mesmo se uma alteração de sua situação proporcionasse um aumento de bem-estar. No problema 4, é o efeito do que nós deveríamos lembrar. Há muita informação no universo. Nós só podemos nos dar o luxo de manter os dados, o que provavelmente serão úteis no futuro. Precisamos fazer apostas e compensações constantes em torno do que tentamos lembrar e do que esquecemos. Por exemplo, preferimos generalizações sobre especificidades, porque elas ocupam menos espaço. Quando há muitos detalhes irredutíveis, selecionamos alguns itens de destaque para salvar e descartar o resto. O que salvamos aqui é o que tem a maior probabilidade de informar os nossos filtros relacionados à sobrecarga de informação do problema, bem como informar o que vem à mente durante os processos que nós mencionamos no problema 2, em torno do preenchimento das informações incompletas. Tudo é autorreforçador. São vieses típicos dessa categoria. Memória falsa. Como já dissemos antes, nossas memórias são criadas e podem ser falsas. É o problema do estereótipo. Tomemos essa frase. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Preconceitos, como o próprio nome diz, né? Mas você deve estar se perguntando, ótimo, como eu devo lembrar tudo isso? A resposta boa é, você não precisa. Mas você pode começar lembrando esses 4 problemas, com os quais nossos cérebros evoluíram para lidar nos últimos milhões de anos. No quadro a seguir, apresentamos os problemas novamente, de forma resumidas, e os seus respectivos vieses resultantes. Então, 1. A sobrecarga de informação é uma droga. Por isso, filtramos agressivamente. Assim, o barulho se torna sinal. 2. A falta de significado é confusa. Por isso, preenchemos as lacunas. Consequentemente,
o sinal se torna uma história. 3. Precisamos agir rápido para não perder nossa chance. Então, tiramos conclusões precipitadas. Dessa forma, as histórias se tornam decisões. E 4. Isso não está ficando mais fácil. Então, tentamos nos lembrar das informações importantes. Logo, as decisões informam os nossos modelos mentais do mundo. Soa muito útil? Então, qual é o lado negativo? Além dos 4 problemas, seria útil lembrar essas 4 verdades sobre como as nossas soluções para esses problemas têm seus próprios problemas. 1. Nós não vemos tudo. Algumas das informações que filtramos são realmente úteis e importantes. 2. A nossa busca por significado pode evocar ilusões. Às vezes, imaginamos detalhes que foram preenchidos por nossas suposições e construímos significados e histórias que não estão realmente lá. E 3. Decisões rápidas podem ser seriamente falhas. Algumas das decisões rápidas e decisões que tomamos são injustas, egoístas e contraproducentes. E, finalmente, nossa memória reforça erros. Algumas das coisas de que nos lembramos mais tarde tornam todos os sistemas acima mais tendenciosos e mais prejudiciais ao nosso processo de pensamento. Somos muito defeituosos. Para concluir, devo lhes dizer para perder toda a ilusão. Todos nós estamos sujeitos a cometer vieses. O melhor que se pode fazer é aceitar e fazer redução de danos. Lembrando sempre da atitude essencial, humildade. Eu vejo você em um próximo vídeo.